Olá, como vai você? Espero que esteja tudo bem. É, Teremos um encontro hoje para falarmos um pouco sobre as alternâncias de gênero nas reencarnações. Então espero que vocês gostem, espero que o conteúdo faça sentido e se fizer, reflita sobre isso, que a tendência é que a gente consiga caminhar melhor, sabendo ou tendo mais conhecimento, né? Então, sejam todos bem-vindos. Só fazer uma mentalização, uma prece livre de abertura e, se você puder, faça daí também, elevando os pensamentos a Jesus. Vamos pedindo que nos abençoe, nos ilumine e que a presença de Deus nesse ambiente onde estamos nos inspire, nos dê clareza de pensamentos para que possamos refletir e aprender e a seguir adiante, de preferência seguindo melhor e com mais entendimento as nossas vidas. E é isso. Vamos nessa. Boa noite para vocês que estão chegando, que estão entrando. Gláucia, eu, Gisele. Bom, vamos lá. A ideia hoje é falarmos sobre essa questão, né? Alternância de gêneros nas reencarnações. Então eu sempre gosto de explicar que quando falo, eu me baseio geralmente, me oriento, né? Muito pela literatura espírita, especialmente a literatura de Kardec, que fundamenta a doutrina espírita, né? Mas com todo respeito a todas as outras doutrinas e filosofias que eventualmente trazem outros pensamentos, né? Lembrando que os pensamentos são formas complementares de vermos um fenômeno maior. E aí são impulsionadores de reflexão, né? Então, quando a gente vai vendo a doutrina espírita, especialmente na literatura básica, né, que é Kardec, tem uma passagem que ele fala sobre se vocês quiserem pesquisar depois, pesquisem com o título é o seguinte: As mulheres têm alma. Lembrando que isso foi escrito em 1866, tá? Faz bastante tempo. Numa sociedade que, embora uma sociedade francesa, europeia, eurocêntrica praticamente, ainda estava num período assim, obviamente olhando em 2025, muito apegado a coisas, né, do século XVIII, do século XIX, no começo do século XIX, então ainda muito influenciado por coisas da Idade Média ali, afastados da ciência, enfim. Era um período diferente da história, então vamos considerar isso aí também, tá bom? E aí, por fim, ele vai fazendo suas considerações, né? Esse é um texto de uma revista espírita, que é uma das publicações que Kardec sustentou. E, e aí ele traz da seguinte forma. Não vou ler o texto na íntegra, mas quem quiser fica à vontade. Ele faz uma primeira pergunta, né? Assim, criou Deus as almas masculinas e femininas e fez estas, as femininas, inferiores àquelas,
as masculinas? E aí a resposta é que, se isso fosse verdade, a inferioridade da mulher estaria nos desígnios divinos e nenhuma lei humana poderia nisso interferir. Agora, se é o contrário, se ele as criou iguais e semelhantes, as desigualdades baseadas na ignorância e na força bruta desaparecerão com o progresso e o reinado da justiça. Bom, outros textos da literatura aqui vão falar que Deus criou a todas as almas, todos os espíritos iguais. Então, portanto, não tem como considerar dentro do arcabouço cultural espírita que exista algum tipo de inferioridade entre homem e mulher, tá bom? Sendo bem taxativo para que não tenha dúvidas, né? Então, se afirmando que Deus é justo, né, soberanamente bom, justo e criou a todos de forma igual, então as desigualdades são fruto da nossa ignorância. Caímos na nossa ignorância novamente. Então, das pessoas, né, da sociedade que vai se formando e etc., e vai criando suas regras dentro dos seus conhecimentos, dos seus acordos sociais ali. E nesses acordos, historicamente, só pesquisar aí em qualquer fonte minimamente verificável, que a gente vai ver que historicamente, desde o início dos tempos, a mulher na maior parte das sociedades, que é bom que se diga que existem sociedades matriarcais também, mas minoria, obviamente. Então, na maior parte das sociedades, a mulher é inferiorizada. Isso olhando desde o início das sociedades, dos tempos todos, né? Mas, de novo, essa é uma discrepância, é uma desigualdade gerada pela própria sociedade, que, obviamente, dominada pelo masculino, acabou sendo conduzida a esse ponto, ok? Então, não há diferenças, né? E aí o texto da revista, né, ele vai seguindo à frente e ele fala assim, ó, acha-se fundado sobre as próprias leis da natureza, e para quem quiser saber fica a referência de olhar lá no Livro dos Espíritos, capítulo 3, sobre as leis naturais. Uma das leis da natureza, ou as leis naturais, ou as leis de Deus, que é tudo a mesma coisa, é a lei da igualdade. Então, quem quiser saber mais, dá uma olhadinha lá e depois retoma e segue aqui o vídeo. Então, sobre as próprias leis da natureza, o princípio da igualdade, pois o grande da véspera pode ser o pequeno do dia seguinte. Olha só, o grande da véspera pode ser o pequeno do dia seguinte, e vice-versa. Desse princípio decorre o da fraternidade, porquanto nas relações sociais, essa que a gente tem todo dia quando sai de casa para trabalhar, no trânsito, no lugar de trabalho, quando volta em casa, no transporte público, ou enfim, essas relações sociais. Nas relações sociais encontramos antigos conhecidos, e no infeliz do que nos estende a mão pode encontrar-se um parente ou um amigo. Então, assim, por que a reencarnação? Vamos voltar um passinho antes. A reencarnação é um mecanismo da justiça divina. Dentro do arcabouço do espiritismo, né, cultural do espiritismo, existem duas bases, e uma dessas bases é a reencarnação. A outra base é
Deus existe e é soberanamente bom e tem todas aquelas características. A outra base é o princípio da reencarnação. A gente vai trocando de corpo à medida que o corpo, carne e osso, né? Pele, cabelo. À medida que essa carne e osso não nos ajuda mais a cumprir a nossa função social, a gente se desliga dessa carne e osso e depois de um certo tempo a gente se associa a um novo corpo de carne e osso. Nitidamente aí temos o processo de morte e nascimento para a perspectiva material, tá bom? Mas o espírito, que é o princípio inteligente, que é a nossa mente, entre aspas, bem assim, entre aspas, a nossa mente, né, a vozinha que fica aqui dentro e fala com a gente, quando a gente pensa. Esse princípio inteligente, ele é imortal, ele nunca morre e é ele que precisa para realizar sua missão, a sua função social, ele precisa de um material para isso, né? E o material é o corpo de carne e osso, tá bom? Então vamos de novo aqui, ó. Se acha fundado sobre as próprias leis da natureza o princípio da igualdade, pois o grande da véspera poderá ser o pequeno do dia seguinte, e vice-versa. Desse princípio decorre o princípio da fraternidade, porquanto nas relações sociais encontramos antigos conhecidos, e no infeliz que nos estende a mão pode encontrar-se um parente ou um amigo. Então, seguindo. É com o mesmo objetivo que os espíritos se encarnam nos diferentes sexos. Aquele que foi homem poderá nascer mulher, e aquele que for mulher poderá nascer homem, a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições e de submeter-se às provas respectivas. Pois então, na perspectiva do Espiritismo, a evolução do espírito passa pelas diferentes ou as diversas experiências. Então, a gente passa pela experiência de sermos homens e passamos pelas experiências de sermos mulheres. Com qual objetivo? Ampliar o nosso repertório de conhecimento, de vivência, de sentimento, enfim, tudo isso que faz com que sejamos pessoa, né? Um espírito mais pleno, digamos assim. Tá bom? E aí o texto aqui da revista, ele segue, né? Ele fala assim, ó: sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas por esse mesmo organismo. Essa influência não se apaga imediatamente após a destruição do envoltório corporal. Da mesma forma que ele não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Depois, pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz com que durante muito tempo ele possa conservar, na condição de espírito, o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Então vamos entender isso aqui. Eu, Gabriel, tive 30 encarnações sucessivas, sempre na posição de homem. Então, eu tenho uma marca psicológica, mental, corporal, comportamental, que se associa
a marca, o estereótipo, o perfil, a persona de homem. Mas isso me deixa só, assim, desequilibrado, digamos assim, né? Então agora eu vou escolher, entre aspas, dentro do meu plano reencarnacional, vou escolher agora passar 20 ou mais 30 vidas encarnando com corpos femininos, né? Corpos de mulher. E aí eu vou desenvolver o outro lado da minha personalidade, que vai ser moldado através dessas vivências corporais e as vidas que estarão ali sendo vividas. Acho que fica claro dessa forma? Sendo que, de certa forma, em algum momento eu estarei equilibrado entre vivências masculinas e femininas e terei obtido uma ampla gama de experiências, um vasto repertório de possibilidades, né, morais, de conhecimentos, né, intelectuais mesmo. E aí vem a continuação do texto. Somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente, e com ela o caráter dos sexos. Os que se nos apresentam como homens ou como mulheres, assim o fazem para nos lembrarmos da existência em que os conhecemos. Então, quando um espírito vem fazer uma comunicação e ele se identifica como homem ou como mulher, tem uma associação para se fazer entender. A mesma explicação se aplica para qualquer outro perfil. Então, o espírito comunicando, que está se comunicando, ele pode se apresentar como criança, como adulto, como adolescente, como idoso, como enfim, qualquer coisa, né? Qualquer uma das opções, digamos assim, né, corporais que faça sentido para aquela comunicação que está sendo feita. A pessoa, né, o espírito comunicante, ele pode se apresentar destacando uma profissão, por exemplo, eu sou o médico fulano de tal, ou eu sou um padre fulano de tal, eu sou uma freira fulano de tal. Não importa, isso é totalmente irrelevante. Isso é simplesmente uma forma de fazer uma conexão entre o comunicante e o ouvinte para que a mensagem seja transmitida de uma forma que possa ser absorvida e gere o resultado que seja esperado, né? Até porque para uma comunicação acontecer, a pessoa que comunica precisa conseguir comunicar, tem a mensagem, e quem ouve, né, quem recebe a mensagem tem que entender. Se a pessoa que está recebendo a mensagem não entendeu o que está ali, não adiantou, né? Enfim. Por fim, mas não menos importante, né? Entendendo esse aspecto de que com as sucessivas encarnações, portanto reencarnações, a gente vai desenvolver as habilidades, os comportamentos, a inteligência, os sentimentos, a sensibilidade, enfim. A gente vai obtendo aí nessas vivências as potencialidades do nosso espírito como um todo, digamos dessa forma, né? E considerando que as diferenças que hoje existem entre homens e mulheres, e que não são poucas, mesmo estando aqui em 2025 e se achando, né, assim, a humanidade se achando no ápice, né, e
dos seus conhecimentos, com as suas inteligências artificiais e tudo mais. Mesmo assim, a gente ainda observa cotidianamente o quão difícil é para as mulheres a convivência social, né? A gente tem desde situações de feminicídio, e se eu falar algum termo que você não compreenda, peço desculpa, mas feminicídio é um deles, é um termo que se liga diretamente a um crime de homicídio ligado à mulher e cometido em razão do gênero, né? É uma coisa especificamente, é uma tipificação específica. A gente tem diferenças salariais que são absurdas, homem e mulher fazendo exatamente o mesmo serviço, o mesmo trabalho no mesmo lugar, com a mesma competência, entrega, resultado, e a mulher ganhando um salário inferior, né? Então também é uma outra coisa. Até pouco tempo atrás, questão de poucos anos atrás, as mulheres não tinham direitos civis como o de votar, por exemplo. E eu não estou falando de 1866, eu estou falando de 50 anos para trás. Então é muito pouco, né? A gente vê avanços e retrocessos, né, nas legislações. Então esse mês de março, a gente ainda está no dia 21 de março, é dito o mês das mulheres, né? Começando lá com 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, que é uma data que celebra a luta por igualdade. Olha que alinhamento com a lei divina, né? Vamos falar dessa forma, com a lei natural. A lei natural fala que Deus criou homem e mulher igual. O que está tendo que brigar na sociedade, digamos assim, né? A gente está tendo que brigar por leis e condições que garantam a igualdade da mulher na sociedade, né? Assim, nos direitos trabalhistas, na participação política, na independência das ações e etc. Enfim. E a luta contra todo tipo de preconceito que se estabeleça simplesmente porque a, a pessoa envolvida é uma mulher, né? Então tem a ver com isso, né? Eu quis trazer uma associação que ligasse a sociedade que vivemos agora, 2025, dia 21 de março, ligando com um conhecimento fundamentado ali pela doutrina espírita e etc., né? Que considera as leis de Deus e etc., dentro de um arcabouço cultural, para mostrar que o que a gente vive hoje está em desacordo com esta lei divina, né? E que o caminhar é na direção da igualdade e, obviamente, do respeito, né, completo e inseparável das questões aí que envolvem a igualdade de gênero, né? Outra perspectiva que eu gostaria de trazer nesse nosso encontro é que o mês de março ele não é só o mês da mulher, ou considerado o mês da mulher por causa do dia 8 de março, né? Ele traz mais questões, como por exemplo campanhas de exames, né, contra cânceres, formas de câncer, né, doenças que são vistas em maior estatística, né, em mulheres. Então também, mas não só, como câncer de colo de útero, câncer de mama e enfim. Então ao longo de março vão acontecendo diversas campanhas de prevenção e conscientização que também
fortalecem a saúde da mulher, que é cercada de muitos tabus, né? E, enfim. Mas para além disso, acho que pelo contexto e por estarmos numa conversa dentro de um guarda-chuva, digamos assim, do espaço Hamed, eu acho que a ideia é trazer que a, a igualdade, a fraternidade, enfim, são coisas que precisam estar na nossa agenda do cotidiano, do dia a dia, né? Para que a gente consiga de fato encontrar essa construir, né, melhor essa igualdade, certo? Então acho que era isso que tínhamos para hoje. Espero que de alguma forma isso seja útil para a reflexão e que a gente consiga incorporar no nosso cotidiano medidas que vão ao encontro, né, dessa construção de igualdade. Ok? Então, obrigado por hoje. Que todos possam ter a paz e a energia de Deus ao seu redor, ao seu entorno, e isso nos ajude a todos a termos melhores pensamentos e tomarmos melhores decisões, certo? Obrigado aí para quem acompanhou o tempo inteiro, valeu e até qualquer hora. Tchau, tchau.